Fala aí, rapaz do Zap, vamos para a quarta questão da específica de Química do ano de 2017 para 2018 da UFR. E a questão dessa vez nos diz que o ácido isociânico, que é o ácido da questão passada, é um isômero do ácido ciânico, que nem eu tinha citado, né? Ambos são considerados ácidos fracos e possuem o mesmo valor de pKa igual a 3,5 e constante ácida de Ka igual a 3,2 vezes 10 a menos 4. Escreva a equação balanceada da reação de neutralização do ácido isociânico por hidróxido de potássio, incluindo os estados físicos das espécies. Tudo bem. Então, olha só. A gente vai escrever os elementos na neutralização normal. Aqui, ó. HNCO. Só que a gente tem que incluir os estados físicos das espécies. Ou seja, o HNCO é um ácido, né? E a gente dissociou ele, provavelmente, para ele ser neutralizado, tem que estar dissociado ali, né? Então, em estado aquoso, mais nossa base, né? Que é o hidróxido de potássio. E a gente vai lembrar que bases da família 1A, 2A são altamente solúveis. Então, olha só, vai estar em estado aquoso também. Então, a gente faz essa reação. Vamos lembrar lá que a neutralização de ácido por base, a gente geralmente vai formar, geralmente não, a gente vai formar água e um sal, tudo bem? Então olha só, como que a gente forma, eu recomendo que você comece formando a água, porque a água aqui a gente consegue delimitar bem o que a gente vai cortar aqui, ó, porque ó, essa é a parte positiva e essa é a parte negativa. Enquanto essa parte aqui é negativa e essa aqui é positiva, então a gente consegue direcionar bem o que a gente vai fazer aqui, ó. Inclusive, se a gente tivesse que balancear, essa é a hora que a gente teria que balancear, porque às vezes, por exemplo, tem um H2 aqui, ó, certo? E a gente teria que balancear de forma com que ficasse certinho, ok? Mas nesse caso é uma reação mais simples. Então, olha só, aqui a gente começa pela água. Então, H2O, estado líquido, tudo bem? Mas vai formar um sal, que vai ser o KNCO. KNCO, que é aquoso, tudo bem? Aquoso por quê? Porque é da família 1A, tem um metal da família 1A, um metal alcalino, tudo bem? Então, está respondido a nossa letra A. Vamos para a letra B. Escreva a equação balanceada de equilíbrio da reação de ionização do ácido isociânico em água, incluindo os estados físicos da espécie. Beleza, ionização do ácido isociânico em água, bem tranquilo. Olha só, a gente vai pegar o nosso ácido isociânico, que é o HNCO, ele vai estar aquoso, certo? Ó, incluindo os estados físicos das espécies. A gente tem que ser bem rigoroso nesse caso, tudo bem? Ó, aquoso mais o H2O em equilíbrio químico, porque lembre que ionização de ácido a gente tem um equilíbrio químico, formando hidroxônio H3O mais em estado aquoso, mais o NCO em estado aquoso, tudo bem? Está respondido a nossa B. Vamos para C agora. Considere uma solução aquosa 1 mol por litro de ácido isociânico. Monte um esquema indicando a concentração das espécies na situação imediata após a dissolução do ácido e na situação de equilíbrio ácido-base conjugado. Ok, nesse caso a gente vai ter que montar uma tabelinha, inclusive eu acho que não vai dar nem espaço. Deixa eu fazer um esquema aqui. Deixa eu botar essa AD mais para baixo, peraí. Deixa eu botar ela mais para baixo, que eu realmente vou precisar de um espacinho a mais para fazer essa C, ok? Então aqui, por que eu vou precisar desse espaço a mais? Porque a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez nessa daqui, ó, mesmo esquema, ó. Peraí, é isso aí mesmo. A gente vai montar esse mesmo esquema que a gente fez aqui em cima, da ionização do ácido isociânico na água, HNCO, aquoso, mas, eu esqueci de botar aqui o H2O tá líquido aqui, desculpe. Tem que ser bem rigoroso, tem que prestar bastante atenção nisso aqui. Olha, ó, o cagado que eu já fiz aí. H2O, estado líquido, equilíbrio iônico, equilíbrio químico, desculpe, com o H3O mais aquoso, mais NCO, aquoso também. E a gente vai separar essa reação, essa ionização, em 3 etapas. A gente vai partir do início, claro, tudo tem que ter um início. A gente vai ter o meio, que vai ser a reação ou a formação, né? Vou escrever como reação.
e a gente vai ter o equilíbrio, tudo bem? Equilíbrio. Então, o que vai rolar aqui no início? No início a gente vai jogar o ácido ali aquoso. Só que o que vai rolar é que não vai ter reação a primeiro no início. Eu joguei ali e ela não teve reação, tá? Então aqui a gente tem 1 mol por litro de ácido isociânico. A água a gente simplesmente ignora nesse caso, tudo bem? 1 mol. E aqui desse outro lado, zero, tudo bem? Porque não vai formar nada. A gente está no início da reação ainda não aconteceu nada, tudo bem? A gente pode representar zero, ou então, tipo, zero escrito assim, desse jeito, tá bom? Mas eu vou escrever com zero, zero, tá? Então, olha só. Na reação, no processo de reação, ele não falou nada de quanto que esse ácido dissocia, né? Ele não falou, tipo, esse ácido dissocia 5%, 4%, mas ele, ó, é ácido fraco. Ele é um ácido fraco, então a gente pode considerar que ele dissociou menos que 5%. Tudo bem? Se ele é um ácido fraco, ele dissociou menos que 5%, tá? Mas eu vou representar aqui, ó, como x, tá bom? Mas eu acho interessante a gente colocar aqui x aqui, ó, vai ser menor ou igual a 5%, tá bom? Eu colocaria assim desse jeito. Então, olha só, reação, a gente teve uma dissociação menos x, ok? E aqui teve mais x e mais x aqui, tudo bem? O que seria esse menos x? Esse mais x, aliás. Esse mais x nada mais seria que essa porcentagem desse 1, tudo bem? Então, por exemplo, como assim essa porcentagem desse 1? Se eu tivesse, sei lá, 0,1 mol por litro, tudo bem? Aqui seria 5% de 0,1, ou seja, seria 0,05 aqui nesse caso, 0,05 e aqui seria tipo 0,5, tudo bem? Aliás, falei errado. Aqui seria 0,05 e aqui teria mais um 0,05, porque o 5% desse 0,1%. É bem confuso mesmo, mas eu acho que nessa questão a gente não precisa botar esses valores necessariamente, tá bom? Mas é só para te falar como você faria caso fosse dado a ionização desse ácido, tudo bem? Então olha só, assim do jeito que tá ótimo. Deixa eu refazer aqui do jeito que tava 1 mol por litro, né? Então tá jóia assim do jeito que tá. Então o equilíbrio vai ser que 1 menos x vai ser, e aqui vai ser x e x, tudo bem? Tá respondido a nossa letra C. Assim do jeito que tá, está ótimo, ok? Aqui, ó, vamos para D. Calcule a concentração de íons hidroxônio na condição de equilíbrio estabelecido no item anterior. Mostre os cálculos e dado que raiz de 3,2 é igual a 1,8. Por que ele nos deu que 3,2 é igual a 1,8? Quando a gente tem um ácido que é fraco, dissocia pouco, a gente pode dizer que a constante de ionização vai ser igual ao mercado alfa. O mercado alfa aqui, certo? O que seria esse mercado alfa? Quer dizer, a gente pode dizer aqui, ó, que a constante de ionização é a mesma coisa que a constante ácida, que é a mesma coisa que a constante básica, tudo bem? Mas, e nesse caso aqui seria mercado alfa. O que seria mercado alfa? O M nada mais é do que a nossa molaridade, enquanto o nosso alfa é a ionização desse ácido, ok? Então, olha só, é muito importante que a gente tenha esse alfa, porque a gente consegue calcular a partir desse alfa diversas outras coisas importantes, como por exemplo o H3 aqui. A gente consegue calcular o íon hidroxônio aqui, ó, com a forma mercado alfa, simplesmente assim. Ou então a gente consegue calcular o íon H+, com o mercado alfa, certo? Ou então a gente consegue calcular o OH, caso fosse uma base com o mercado alfa, certo? Como a gente está calculando o H3O, o hidroxônio, vai ficar assim do jeito que está, ok? O KI, ele nos deu aqui, ó, ele nos deu que é 3,2 vezes 10 a menos 4. E a molaridade ele também nos deu, que é de 1 mol por litro, né? Aqui, ó, 1 mol por litro, ok? Então, o nosso KI é de 3,2 vezes 10 a menos 4. A nossa molaridade é de 1. E o nosso alfa, a nossa constante alfa, a gente não sabe. Então, a gente vai botar ela ao quadrado aqui, tá? Então, olha só. A gente está muito interessado nessa alfa. Então, o que a gente vai fazer aqui para tirar essa raiz quadrada? A gente vai fazer para tirar essa potência de 2, a gente vai fazer uma raiz quadrada, ok? Então, a nossa constante alfa vai ser a raiz quadrada de 3,2 vezes 10 a menos 4, tudo bem? Ele nos deu aqui que é 1,8. 1,8
vezes 10 a menos 2. Lembra que a raiz quadrada a gente faz, tipo, a gente divide o que a gente tem em potência, tudo bem? Então, 10 a menos 2. Tá, a gente tem o alfa, mas essa ainda não é a nossa resposta, tá? Não é a nossa resposta, porque é 1,8 vezes 10 a menos 2 o quê? Porque quando a gente tem essa constante alfa, ela é 1,8 vezes 10 a menos 2. Tá, só isso. E aí? Qual que é a concentração de íons hidroxônio que a gente tem? Beleza, a gente vai fazer aqui, ó. A molaridade é 1 mol por litro. Ou então a gente pode representar como 1 mol por litro a menos 1. Tudo bem? Mesma coisa. Olha só, do jeito que está aqui, ó. Deixa eu até fazer litro maiúsculo aqui, né? A menos 1 vezes a nossa constante alfa que a gente tem aqui, que é 1,8 vezes 10 a menos 2. E isso aqui é os nossos íons hidroxônio. Logo, a gente pode concluir que os íons hidroxônio que a gente tem aqui, ó, a concentração de íons H3O+, deixa eu só fazer aqui, 3+, é de 1,8 vezes 10 a menos 2 mol por litro, tudo bem? Ou mol vezes litro a menos 1. Então é isso, essa é a resposta. Eu espero que você tenha gostado, espero que tenha sido esclarecedor. Essa é uma parte da química inorgânica que ela é um pouquinho, na minha opinião, negligenciada quando a gente está tratando de vestibulares é, tradicionais, né, questões diretas assim, mas é muito importante que você tenha essa ferramenta e que você saiba responder isso sabendo, é, é, tendo que fazer uma prova específica de química, tudo bem? Não é uma coisa que, por exemplo, eu aprendi na escola. E, enfim, espero que tenham gostado e até a próxima.